Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ciência da Vida Após a Morte. Meu nome é Eduardo Lima e hoje, gente, só para variar, nós temos um convidado muito especial. Estamos falando do músico, pianista, professor doutor Érico Bonfim. E o Érico Bonfim, certamente ele faz uma das entrevistas, uma das pesquisas mais interessantes que eu conheço nessa área de investigar a ciência da vida após a morte. E atualmente ele conseguiu um projeto de extensão na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, com vocês, Érico Bonfim. O Érico, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Você que está já há alguns anos, né, mostrando esse interesse pela pesquisa e apoiando a pesquisa. Então, isso é muito legal, sempre legal estar com você e sempre legal aqui o apoio do Espiritismo.net. Olha, e nessa temporada, Érico, o nosso pequeno canal foi abraçado pelo grande canal Espiritismo.net e para a gente é um privilégio poder também divulgar pesquisas como a sua no Espiritismo.net. E é interessante, gente, que o Érico, ele falou que nós estamos há algum tempo nesse trabalho de divulgação científica, é verdade. Eu não sei se você sabe, Érico, você foi o primeiro convidado do nosso projeto chamado Projeto Entrevistas. Nós tivemos essa brilhante ideia. Na época não tinha StreamYard, não tinha Wave, na época não tinha internet e a vontade de fazer, né? Então o que é que nós pensamos, Érico? Como é que a gente vai conversar com esses pesquisadores? Bom, aí nós tivemos a ideia de enviar perguntas, lembra, Érico? Sim, eu estava no... E aí o próprio pesquisador ele iria se filmar respondendo as perguntas, iria mandar de volta, a gente faria a edição e depois divulgaria, né? Mas eu pensei assim, como é? Será que isso vai dar certo realmente? Não pode ter sido uma boa ideia. E não é que o nosso querido Érico, professor doutor Érico, ele não só fez, mas ele foi o primeiro desse projeto e para a gente foi muito bom, porque realmente nós soubemos que poderia dar certo. E tu tava no Canadá, né, Érico? Sim, exatamente. E aí ele gravou uma linda entrevista para a gente lá no... Não sei, eu sei que a neve caindo ali atrás, ele falando muito bem sobre a pesquisa dele, aí nós começamos esse programa de divulgação científica e hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Érico. O Érico ele é praticamente dono do canal, então para a gente é um privilégio ter você. Érico, vamos fazer cerca de umas 8, 9 perguntas para você, tá? Vamos começar do começo. O Érico ele é pianista, professor doutor, atualmente na Universidade Federal de Mato Grosso. Ele investiga o quê? O que é que ele estuda? Ele estuda psicografias de partituras. E aí, Érico, conta pra gente, como é que você se aproximou desse tema? Pois é, Eduardo, eu comecei a me interessar pelo espiritismo depois do falecimento do meu pai, né? A minha família, meu núcleo familiar mais próximo, né? Minha mãe, meu pai, ninguém é espírita ali, né? Assim, o meu pai não era também, assim como meu pai não era, né? Mas depois do falecimento muito repentino do meu pai, eu comecei a ficar interessado pelo espiritismo. Eu soube quando eu devorei as obras do Allan Kardec, né? Porque eu estava aquele interesse que consome a gente, sabe? E nas obras do Kardec, eu tomei conhecimento de um fragmento de sonata ditado pelo espírito de Mozart. Segunda obra do Kardec, né? Era um fragmento de sonata, portanto, atribuído ao espírito de Mozart, supostamente ditado por Mozart, mas escrito pelo médium Brion d'Orgueval, né? Que era um médium ali do círculo do Allan Kardec na época. Esse fragmento de sonata, né, atribuído a Mozart, chegou a ser publicado na Revista Espírita. Hoje ele está disponível na tradução do espanhol para o espanhol da Revista Espírita, salvo engano, no ano de 1859. Mas era assim muito desconhecido, quer dizer, era uma passagem no Kardec em que ele citava.
E, inclusive, ele citava como uma das obras, ele nem mencionava, aliás, minto, na Revista Espírita ele fala um pouquinho desse fragmento de sonata, mas ele menciona o fato de que esse fragmento de sonata foi queimado pela Igreja Católica no Auto de Fé de Barcelona, 1861, salvo engano, que foi uma espécie de epílogo da Inquisição, um episódio tardio, né, da Inquisição. Já tinha passado o tempo da Inquisição, mas fizeram a Igreja na época fez uma grande queima de obras espíritas, né? Então queimaram, a Igreja queimou várias obras do Allan Kardec naquelas circunstâncias, né? Inclusive esse fragmento de sonata atribuído a Mozart, né? Eu, como estava muito interessado pelo espiritismo e como já era pianista, e eu estava na graduação em piano nessa época, né? Então eu fiquei muito curioso, né? Fiquei muito intrigado e eu queria muito, fiquei muito interessado em fazer uma análise desse fragmento de sonata para ver se tinha a ver com Mozart ou não. E é um fragmento que tem várias características interessantes mesmo, né? Inclusive eu acho uma peça bastante bonita. Eu cheguei até a gravar. Tá até hoje na internet essa gravação. Acho que é a única gravação já feita desse fragmento de sonata. Mas a sua pergunta agora, partindo para a sua Como é que você chegou nesse tema através do fragmento de sonata do Mozart? E como que eu fiz você já era pianista. Tu se formou onde, Érico? Eu não me lembro. Na UFRJ. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo na UFRJ. O FRJ. Mas no piano? Não, lá. Eu fiz piano, fiz graduação em piano na UFRJ. Fantástico. Na Lula. E aí, agora, como que eu vim a conhecer a Rosemary Brown, né? Eu estava acompanhando assim, alguns autores espíritas brasileiros. Mas peraí. Desculpa. Mas tu chegou a gravar, então, tu gravou do Mozart, o fragmento do Mozart? Sim, cheguei a gravar. Depois tu manda pra gente. Mando, cara, um prazer. Bom, aí tu conheceu a Rosemary Brown. Fala pra gente. Quem é Rosemary Brown? Como é que você conheceu? Pois é, eu soube da Rosemary Brown por um artigo no blog Era do Espírito, do Ademir Xavier. Né? O Ademir tinha um blog muito interessante, com matérias muito bem escritas e bastante profundas e bem embasadas, né? Ligadas à temática espírita. E ele postou, por um acaso, né? Ele postou essa matéria sobre a Rosemary Brown bem naquele período que eu estava interessado no assunto e estava acompanhando também os blogs espíritas e tal, né? Aí eu nunca tinha ouvido falar da Rosemary Brown, né? Quer dizer, eu soube dela por essa matéria do Ademir Xavier, do blog do Ademir. E essa foi a primeira coisa que eu já achei assim surpreendente, de certa forma inaceitável também, porque como que as pessoas não conhecem a Rosemary Brown? Uhum. Mesmo no meio espírita, né? No meio musical hoje ela é muito pouco conhecida, mas até no meio espírita ela é pouco conhecida hoje. Eu acho isso um absurdo, né? Porque eu, quando soube do caso dela, né, por essa matéria no Ademir, né, no blog do Ademir, eu fiquei interessadíssimo, porque é realmente um caso fantástico, né? Porque agora vamos então falar um pouquinho, né, de quem foi a Rosemary Brown e o que ela representa, né? A Rosemary Brown, ela viveu no século XX, né? Ela nasceu em 1916 e morreu em 2001. E na década de 60, ela começou a escrever peças musicais atribuídas a espíritos de grandes compositores. Né? Ela chegou a escrever mais de 300 peças atribuídas aos espíritos de uns 20 grandes compositores, talvez. Então ali tem Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Stravinsky, Rachmaninoff, Schumann, Schubert, Brahms. É uma infinidade. Né? E o que tem de extraordinário nisso, né, é que, além de ela ter escrito toda essa música, né, muitos críticos na época
consideraram a música dela bastante boa. Alguns consideraram a música dela muito boa. E algumas peças especificamente excelentes. E a Rosemary Brown não parecia ter, não tinha, até onde se sabe, um estudo profundo de música. Né? Ela escreveu 3 livros, eu até separei aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui, 3 livros. Esse aqui foi traduzido para o português, que é o Sinfonias Inacabadas. Né? Ela escreveu também, que é o original esse aqui, né? O Finished Symphonies. Tá? Aí ela escreveu... Esse livro eu comprei na Amazon e eu nem sabia que ele estava autografado pela própria Rosemary Brown, acredita? Então vamos lá, o título dos livros, tem algum em português? Sim, Sinfonias Inacabadas é o único em português, né? O que é o Unfinished Symphonies, foi o primeiro livro dela. Ela publicou também Immortals at My Elbow, seria Imortais, que esse aqui, né? O título está aqui. Imortais aos meus cotovelos, né? Elbow. E Look Beyond Today, quer dizer, olhando além de hoje, né? E nesses livros ela detalha a vida dela, né? Então a Rosemary Brown, ela era de uma família relativamente pobre, né? Uma família muito modesta, né? Seria assim, de classe média baixa, algo assim. Ela fez aulas de piano, né? E teoria musical. Então, ela tinha uma noção de música. E ela detalha isso muito bem no livro dela. Ela não, em nenhum momento ela tenta esconder isso. Ela conta com todos os detalhes, como foram as aulas, o que ela estudou e quanto tempo ela estudou, que tipo de assunto, né, era tratado. Ela era muito transparente, assim. Então ela teve aulas de piano e teoria musical, mas nesse contexto de uma família pobre, que quando a coisa apertava, a aula de piano ia embora, né? A família estava sem dinheiro, não pagava mais aula de piano. Ela estudava assim, quer dizer, o quarto onde tinha o piano não tinha aquecedor. Então ela não conseguia estudar piano no inverno, por exemplo. Então ela detalha muito tudo isso, né? Então ela teve uma formação musical precária. Ela, até onde a gente sabe, né, a evidência biográfica que se conhece corrobora a ideia de que ela tinha noções básicas de teoria musical, leitura, piano, né? Então ela sabia tocar piano de forma amadora e ela lia a partitura e escrevia a partitura. Agora, daí a você replicar os estilos de Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, Chopin, Stravinsky, Rachmaninoff, não se explica uma coisa dessa na minha visão, né? É claro que existe... Sim, é interessante. Assim, numa encarnação passada, 20 anos atrás, que eu tocava guitarra, piano, tinha até uma banda e tal, e eu sei, sou amador, né? Mas Eduardo, eu sei o quanto é complexo, o quanto é difícil, quanto a gente conseguir tocar música clássica em alto nível. Não basta você saber, né, tocar, você conseguir compor uma peça em um estilo de um gênio da música, e você estava explicando isso para as pessoas, eu estou aqui enfatizando como amador. Fala um pouco mais disso, Eric, porque não é só você ler a partitura e você tocar, é você imitar um gênio da música. Pois tem assim, é importante a gente estabelecer, né, que as peças da Rosemary Brown não são réplicas absolutamente perfeitas de estilo. A gente percebe algumas limitações na música dela, né, que a gente não vê na música daqueles grandes compositores em geral. Né? Por exemplo, a música dela costuma ter uma fraseologia muito regular. O que a gente quer dizer com isso? Que a música dela é toda muito certinha, muito divididinha em quatro compassos, né? E a música dos grandes compositores é mais rica, fraseologicamente,
mais complexa, menos quadradinha, menos certinha e tal, né? A música dela tem muita, do ponto de vista textural, tem muita melodia acompanhada, então assim, o acorde na esquerda, a melodia na direita. Isso acontece na música dos grandes compositores também, mas na dela existe um pouco essa limitação, né? A música dela é muito restrita a esse tipo de textura, né? Então isso pode embasar um argumento cético, né? Um cético pode pensar, então a música não é dos grandes compositores porque não é uma reprodução perfeita de estilo, né? Agora, eu acho que isso não encerra de forma nenhuma a discussão. Por quê? Porque, apesar dessas limitações, tem peças da Rosemary Brown que mostram um conhecimento absolutamente extraordinário daqueles estilos. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu investiguei uma sonata atribuída ao espírito de Schubert. Né? Tá, mas Érico, desculpa te interromper, mas a gente está chegando no canto, em um lugar onde eu queria. Assim, o cético, eu conheço bem os céticos, eu estudo céticos há, sei lá, 25 anos. Eu sei como é que essa gente pensa. E eles costumam não entender muito do que é mediunidade, nem como a mediunidade funciona. Eu posso falar isso. E para a teoria espírita, que é o caso aqui que está em jogo em parte da tua pesquisa, é o contrário. Para a teoria espírita, quanto mais a Rosemary Brown entendesse de música, quanto mais ela fosse uma melhor pianista, melhor ela seria enquanto instrumento mediúnico. É claro que seria fantástico que ela também tivesse conhecimento de música muito, muito limitado e mesmo assim ela conseguisse compor. Mas os céticos, e eu acho que você concorda comigo, os céticos eles não têm geralmente a mínima ideia de como é que funciona a mediunidade. Eles exigem, nesse nível, que a mediunidade ela seja uma coisa que é 100%, que o espírito se aproxima, acontece o fenômeno e logo o médium ele tem a absoluta a imposição de fazer aquilo que o espírito quer. Enquanto mediunidade não é assim. Mediunidade é um fenômeno humano que tem uma série de questões ao redor que repitem, enfatizam. Geralmente esses céticos não entendem. Mas aí, Érico, você estava entrando num ponto da qual, mesmo assim, existem elementos da qualidade da psicografia dela. Fala um pouco agora, fala um pouco também, antes da gente entrar, nesse assunto mais específico da técnica, fala um pouco como foi a recepção da tua pesquisa na universidade. Sim. Eu diria que inicialmente eu tive muito apoio de um lado, também tive uma certa desconfiança de outro lado, né? Então, eu tive muito apoio quando eu decidi pesquisar esse assunto, né? Na época, a minha professora de piano, né, a querida Miriam Grossman, topou a ideia, né? Então, a gente fez o mestrado, né, sobre a sonata atribuída a Schubert, né? Depois, em alguns congressos, eu percebi também uma certa desconfiança. Teve, por exemplo, gente que achava que a tese tinha mais a ver com a religiosidade do que com a análise de estilo, né? Não era a minha proposta era analisar o estilo, para ver o que tinha a ver com o Schubert, e não fazer uma tese sobre o espiritualismo ou o espiritismo. A ideia era analisar estilisticamente, né? Mas eu acho que hoje isso está sendo vencido, assim, né? Porque no doutorado, eu e o Almada, meu orientador, né, a gente publicou juntos um artigo sobre uma escala inventada pela Rosemary Brown. Eu digo pela Rosemary Brown, mas atribuída ao espírito de Liszt, né? Depois a gente vai aprofundar nisso, que é muito. Érico, eu sou super. Eu não vou me cansar de falar, desculpa, tá? Eu sou super fã do teu trabalho, cara. Sou fã daquele seu fã do teu trabalho. O que você faz é muito extraordinário, muito bem feito, muito rigoroso, meu amigo. Obrigado, Eduardo. Mas aí, então, sobre a recepção, né, e a receptividade do trabalho, né, no meio acadêmico, eu acho que hoje essa pesquisa está mais bem situada e bem estabelecida, porque
A gente publicou no Music Analysis, que é um periódico de música, de análise musical britânico, e que é um dos maiores do mundo. E Sim. a gente publicou um artigo concentrado na escala inventada pela Rosemary Brown. Então, eu acho que não tem mais como parar, assim, sabe, a pesquisa, porque a gente meio que já desbravou já desbravou o território, sabe? Repete, por favor, o local da publicação, Érico. Oi, da publicação? O Music Analysis, análise musical, em inglês, né? Que é um periódico britânico, que é um dos mais prestigiados de análise musical no mundo, né? Mais recentemente eu publiquei no Journal of Mathematics and Music, Jornal de Matemática e Música. Aí não era um artigo focalizado na Rosemary Brown, mas focalizado nessa escala inventada, né? E eu faço também uma análise da peça escrita pela Rosemary Brown no final, né? Mas então acho que a pesquisa tá estabelecida hoje, sabe? Acho que foi um território que foi desbravado, assim. Érico, antes da tua pesquisa, Érico, alguém tinha feito uma pesquisa no Brasil ou no mundo parecido com a tua? Que eu saiba, não. Na música, não. Na literatura, eu não posso deixar de citar o Alexandre Caroli, né? O Alexandre Caroli Rocha. Ele fez o mestrado e o doutorado sobre a literatura do Chico Xavier, né? Quer dizer, a literatura, os livros e poesias, né, escritos pelo Chico Xavier e atribuídos a autores da língua portuguesa, né? O mestrado dele foi sobre o Parnaso de Além Túmulo e o doutorado foi sobre o Humberto Campos. Irmãos, nós fizemos uma longa entrevista com ele aqui. Nós íamos até dividir em parte 1, parte 2, mas está lá. 2 horas e tanto de conversa com o Caroli, né? Outro pesquisador. Poxa, quando eu falo na abertura desse programa, Érico, que para variar, nós estamos conversando com alguém, com um pesquisador super especial, como é meio brega, eu sei falar isso, mas, poxa, eu vou falar o quê? Vou falar... Mas, enfim, meu caro Érico, professor, então a gente estava... Então vamos voltar um pouquinho, porque a gente estava ali na cronologia. Então vamos voltar um pouquinho. Antes de mais nada, você conseguiu, chegou às suas mãos um livro autografado por ela. Foi isso aí? Pois é uma forma, assim, eu nem sabia quando eu comprei na Amazon, não estava nem... Coincidência, né? Coincidência. Será que ela queria que você tivesse um livro autografado dela? Tá aqui, dá para ver, ó? Peraí. Depois tu manda uma foto da gente que a gente coloca na edição. Aqui, tá vendo? Nossa! Good Wishes, né? Good Wishes from Rosemary Brown. Tu fez o teu sanduíche onde, Érico? O doutorado de sanduíche eu no Canadá, que é onde eu estava quando a gente fez aquela entrevista. Sim. Né? Bom, então vamos lá. A gente estava na parte de teoria musical. Você como pianista, vamos lá. Qual é o grau de complexidade? É alto para você só conseguir imitar gênios da música? Porque a gente sabe, tem gente que consegue emular, digamos assim. Mas para o público leigo, qual é o grau de complexidade? É altíssimo, né? É altíssimo. A gente tem casos de pessoas muito talentosas que fazem imitações ao estilo de um determinado compositor. Né? A gente mesmo lá na UFRJ tem um professor querido, né, o Alexandre Rachid, que assim, ele improvisa, parabéns para você no estilo de Rachmaninoff. Ele sabe, faz na hora, quer dizer. Mas assim, a gente está falando de um compositor experimentado, professor da UFRJ e organista, né? Então, uma pessoa que tem, sabe, décadas de música, né? E que, enfim, é professor, compositor, né? Não é alguém que teve aula ali de vez em quando de música, de vez em quando teve uma aula de teoria. Pois é, exatamente, não é o caso, né? Além disso, seria uma super discussão que é muito difícil de fazer, assim, até que ponto essas imitações improvisadas são equivalentes às reproduções de estilo escritas na forma de partitura que a Rosemary Brown fez. Isso é uma discussão que eu fiz na minha tese de mestrado também.
é uma coisa que a gente não sabe muito bem, né? A gente não sabe quantas improvisações diferentes, suficientemente diferentes umas das outras, essas pessoas poderiam fazer, né? Eu estou falando essas pessoas porque tem vários casos de músicos que têm esse talento. Uhum. Então a gente não sabe, é muito difícil fazer essa comparação. O fato é que a gente não tem nenhum único caso em toda a história da música, tá? Em toda a história da música, a gente não tem nenhum único outro caso de um compositor ou uma compositora que tenha escrito centenas de peças musicais em diferentes estilos. E aí eu acho que um ponto importante também é o seguinte: alguém pode dizer que ela tinha um talento, tinha uma facilidade, tinha uma genialidade. Tudo bem, isso na música acontece também. Na música popular, a gente vê gênios que não têm formação teórica e são gênios, fazem música, sabe, brilhantemente. Mas, assim, além de serem gênios, eles têm uma vivência musical da música popular. Podem até não ter uma formação teórica muito profunda, né? Agora, para reproduzir os estilos de todos aqueles compositores, não bastaria um talento e uma genialidade. Ela precisaria conhecer os estilos. Uhum. Assim, ela precisaria ter estudado Beethoven para saber como é o estilo de Beethoven, ter estudado Chopin para saber como é o estilo de Chopin. E aí a gente precisa ver a profundidade dessa correlação de estilo, né? E como eu falei, eu acho que apesar das limitações da música dela, isso a gente não pode negar, isso tem que é absolutamente claro, né? Apesar dessas limitações, tem peças dela que mostram um conhecimento extremamente profundo, assim, é um insight da mente musical daquele compositor, né? Então, no caso... Já, Érico, já eu vou te perguntar sobre isso, a gente vai chegar um pouco mais, nós vamos entrar mais nas composições. E, Érico, o que é que ela fala? Ela desencarnou em que ano? Tá lembrado? 2001. 2001. 2001. O que é que ela falava sobre as composições dela, Érico? Ah, sim, pois é. Isso é outro dado muito interessante, porque o que ela falava sobre as composições vai muito ao encontro, não de encontro, né? Ao encontro do que o Chico Xavier também falava sobre a literatura, né? E também o Gasparetto, na época, falava sobre a pintura, né? Assim como a Rosemary Brown escreveu muita música, né? O Chico Xavier também escreveu muita literatura e o Gasparetto pintou muitos quadros, né? E em todos esses três casos, né, todos eles atribuídos a espíritos, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso 10 anos atrás, eu acho, no Jornal de Estudos Espíritas, né? Que é um periódico que se propõe a ser um periódico, a ideia de ser um periódico acadêmico, científico, rigoroso, né? De pesquisa do espiritismo, né? Mas então o que ela falava? Que essas peças não eram peças com finalidade meramente estética, ou peças feitas para serem bonitas e para serem um fim em si mesmas. Segundo a Rosemary Brown, essas peças eram feitas para servir de evidência da sobrevivência da alma. Né? Então, segundo a gente nota que é um projeto extremamente ambicioso. E as alegações que ela fazia eram fortes, né? Porque ela dizia que os espíritos dos grandes compositores tinham se reunido, né, no além, né, no mundo espiritual, para escrever música, transmitir a ela e para isso servir de evidência da vida após a morte. Eles falavam inglês, sabe? Falavam inglês com ela, com sotaque, né? Ela conta todos os detalhes que você pode imaginar. Assim. Isso, então, peraí. Então, assim, eles falavam inglês com sotaque para ela. Que maravilha. Que maravilha. Não, os detalhes são incríveis, assim. É um negócio... Fala um pouco mais. Ela fala, por exemplo, que isso, inclusive, foi uma coisa que se perdeu na tradução. Eu acho que o tradutor não entendeu. Cadê o Sinfonias Inacabadas? Eu acho que o tradutor no Sinfonias Inacabadas aqui, né? Eu acho que o tradutor não entendeu o que ela não pescou.
mas ela diz, por exemplo, que ela não gostava muito de escrever a música por ditado, porque em inglês as notas são muito parecidas. Por quê? Porque é, os anglo-saxãos, né, eles é, usam letras para indicar notas. Isso até hoje a gente usa na cifra popular. Então, por exemplo, Dó é C, né? Ok. Lá é A. Na verdade, as notas musicais em inglês, né? Alemão também, né? As notas musicais elas vão do A até o G, do Lá até o Sol, A, B, C, D, E, F, G, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Então o que ela dizia que era muito difícil quando eles falavam as notas para ela, nota por nota, por exemplo, Sol, Fá, deixa eu ver, Sol, por exemplo, Sol, Ré, Mi. Imagina que o Beethoven está lá passando uma música para ela, né? E Rosemary, escreve aí na partitura, né? Sol, Ré, Mi. Em inglês seria G, D, E. Então ela falava que era muito difícil, porque às vezes a comunicação não estava muito boa, né? A conexão ali do Wi-Fi, né? Não estava muito bom. Então aí você imagina, né? Ficar ouvindo Não, de e de si, novo, né? assim, e aí, para o nosso público agora, a tua pesquisa, ela, por ser uma pesquisa científica, o objetivo final dela não é dizer eram espíritos, né? Não eram espíritos, né? Você fez uma pesquisa científica analisando o estilo musical. O estilo não é isso, Érico? Isso. Mas, por outro lado, aquilo que eu estava falando uns 10 minutos atrás, né? Por outro lado, eu não sei até que ponto você conseguiu debater, tanto no teu mestrado como na tua tese. Eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Até que ponto você conseguiu debater um pouco a teoria da mediunidade? Porque, de novo, os céticos, o que eu estou falando faz sentido para ti, porque, de novo, isso eu posso falar, os céticos, coitados, a maioria deles, com as honrosas exceções, eles exigem da mediunidade aquilo que a mediunidade não tem. Mas, enfim, tu entendeu a minha pergunta? Eu consegui perguntar bem? Sim, se eu não me aprofundei na questão da mediunidade na minha tese, né? Nem de mestrado, nem de doutorado, né? Sim. O que eu discuti, primeiro, eu fiz uma comparação do caso da Rosemary Brown com os casos do Chico Xavier e do Gasparetto, porque, assim como a Rosemary Brown via na sua música um projeto transcendente, porque era uma música que se propunha a servir de evidência da sobrevivência da alma, né? Do mesmo modo, o Chico Xavier também pensava a literatura, né, a sua literatura dessa forma, né, que os espíritos estariam ali mostrando que são eles, né, seria isso. Uhum. Gasparetto a mesma coisa, quer dizer, os espíritos dos pintores estariam ali para mostrar que são eles. Tu citou o Parnasso, Érico? Oi? Tu citou o Parnasso de Além Túmulo? Você diz na minha tese? Ou na dissertação, na tua tese? Eu citei o trabalho do Alexandre. Ok. Sim. Então, agora, eu examinei também o discurso espiritualista e o discurso cético, né? Uhum. Na minha dissertação e na minha tese, né? Uhum. Eu acho que é interessante, né, a gente perceber que, mesmo do ponto de vista da Rosemary Brown, a gente não poderia esperar réplicas perfeitas de estilo. Sim. Porque ela explica muito bem como aquilo estava acontecendo, né? Você não pode esperar uma sinfonia de Beethoven numa grade orquestral com toda a fineza de uma sinfonia de Beethoven, se o espírito está lá falando nota por nota para você. Ou ensinando você, porque ela falava que tinha vários processos, né? Ela contava tudo, assim. Pronto. É o seguinte, vamos lá. 2 perguntas. A primeira, eu imagino que a Rosemary Brown, ela, não vou falar, eu falei que ia fazer 8, 9 perguntas, não, graças a Deus isso vai passar, mas vamos lá. Vamos fazer muitas perguntas. Érico, vamos lá. Ela não estava no Brasil, nem estava na França, estava nos Estados Unidos, então imagino eu
dentro do ambiente, não era espírita, era espiritualista. Na Inglaterra, Inglaterra. Ela estava na Inglaterra, ok. Espiritualista. Érico, primeiro, observando as biografias dela, o que é que você diria do envolvimento dela com o espiritualismo inglês? Que eu sou apaixonado, inclusive, eu sou apaixonado pelo espiritualismo inglês, né? Em breve a gente vai fazer uma homenagem ao Alfred Russel Wallace. Eu tive lá ano passado, há pouco tempo, fui dar uma palestra lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Londres. E nós só fazemos um pequeno merchan, tá, Érico? E nós fizemos um lindo... Isso, eu sou suspeitíssimo, né? Nós fizemos um lindo documentário, Memórias do Espiritismo, percorrendo os locais históricos do Reino Unido, os lugares nos quais, Érico, o espiritualismo nasceu e floresceu no Reino Unido, inclusive na Escócia e tal. Depois tu dá uma olhadinha, que eu acho que você vai gostar muito. Dê uma olhadinha lá, gente, na playlist Memórias do Espiritismo, o espiritualismo inglês. Se inscrevam no canal espiritismo.net, divulguem essa entrevista, nos ajudem a compartilhar e a divulgar o trabalho desses grandes cientistas como o Érico, tá? Aí, voltando, a primeira pergunta é essa. Fala um pouquinho como é que ela estava inserida dentro do espiritualismo inglês, que depois eu vou fazer outra. Ela frequentava instituições, o que é que ela entendia de mediunidade, ela era um estudioso da mediunidade, fala um pouco. Pois é, mais uma questão super interessante, né? Porque aqui no Brasil eu acho que a gente não entende muito bem isso. Aqui no Brasil, a gente, quando fala médium, todo mundo já pensa em espiritismo. Perfeito. E não compreende que a realidade na Europa e nos Estados Unidos é outra. Exato. Coisa ali. Então, a Rosemary Brown, ela não menciona espiritismo em nenhum momento de nenhum livro dela. Né? Ela diz que ela frequentava, salvo engano, um templo, eu não lembro nem se ela usa o termo igreja, é espiritualista. Né? E uma curiosidade incrível sobre ela é que ela se dizia protestante, anglicana. Uhum. E isso também é muito interessante para mostrar a diferença do espiritismo, que a gente entende por espiritismo no Brasil, e o espiritualismo lá fora. Né? Ou lá fora, especificamente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Né? Aqui, ó, a história do espiritualismo do Conan Doyle, né? Uhum. Que foi inclusive traduzido, eu acho uma tradução equivocada, né? Foi traduzido, tem uma tradução anterior, cujo título, né, foi traduzido como a história do espiritismo. Não é a história do espiritismo, é a história do espiritualismo, porque o espiritismo do Allan Kardec é como no fundo uma vertente francesa do espiritualismo moderno, né? E tinha vários espiritualistas. O Wallace, que você citou, né? O Vitor Hugo, hoje as pessoas também não sabem disso, né? Mas o próprio Conan Doyle foi presidente da Sociedade lá de Estudos. Pois é, o Conan Doyle, ninguém menos que o autor do Sherlock Holmes, né? Era eu sou um Sherlockiano, viu? Eu estava entrevistando o Carlos Seff, o CSI do Espiritismo, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, profundo respeito pelo trabalho dele. Aí ele falou assim, olha, o Sherlock Holmes é antigo, hoje em dia nós temos o CSI. Eu falei, opa, calma, não vamos falar do meu Sherlock Holmes, não. Mas, enfim, fala um pouco aí você estava falando da Rosemary Brown, o ambiente espiritualista, que não é espírita, que ela estava inserida. Pois é, porque a igreja anglicana tem tem certas... Eu não sou um conhecedor do assunto, tá? Então mas ela se dizia anglicana, eu faço parte da igreja anglicana. Ela se dizia anglicana, né? Ela era cristã anglicana. E isso pode parecer uma coisa muito estranha, muito incoerente, porque aqui no Brasil o espiritismo é uma religião diferente do catolicismo, do protestantismo. Uhum. Mas o espiritualismo não é, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, não é uma religião diferente. Né? É outra coisa. É um movimento, um fenômeno histórico, cultural, e um movimento. E ela estudava, tu teve acesso ao que ela estudava em termos de espiritualismo? Porque eu nunca tive tempo até hoje de estudar Rosemary Brown. É uma das grandes lacunas no meu pequeno conhecimento,
Mas fala um pouco mais, então. Ela dizia que ela tinha dificuldade de receber as mensagens, como é que é, até mesmo a questão da teoria musical. É, é mas então, só fechando a questão Fecha. do cristianismo e tal, ela se dizia anglicana, e esse Sinfonias Inacabadas, por exemplo, quem fez o prefácio foi um bispo de Southwark, da igreja anglicana. Qual é a cidade dela? Qual é a cidade de Rosemary, Érico? Ela cresceu em Londres, né? Ela num subúrbio de Londres, né? Num subúrbio de Londres. Né? E aí, mas esse bispo escreveu o prefácio dela, então ela tinha uma certa aproximação com algumas vozes da igreja anglicana, né? Porque a igreja anglicana tem espiritualistas, é uma coisa misturada, sabe? Sim, sim. Mas assim, até onde eu sei, ela não era uma estudiosa do espiritualismo. Não, Ela chegou a citar algum médium brasileiro, alguma coisa? não, não, eu não me recordo nos livros dela. Não me recordo. Eu devo voltar, devo retornar, e se tudo der certo, eu vou filmar a casa dela lá por fora, vou comentar um pouco lá em Londres. Legal, legal, fantástico. Sim, é. Mas aí tava falando justamente dela dessa. Então, e aí, se a gente já puder entrar um pouco na questão da teoria musical, o que é que você investigou no teu mestrado e por que você investigou isso no teu mestrado? No mestrado, eu investiguei uma sonata atribuída a Schubert, e a minha ideia ali foi justamente testar essa hipótese do ceticismo, porque a principal, eu entendo que o núcleo da divergência em torno do caso da Rosemary Brown é se ela foi capaz ou não de escrever, de produzir, né, réplicas profundas e sofisticadas de estilo. Uhum. Porque a gente sabe que não são réplicas perfeitas, a gente sabe das limitações da música dela, e eu entendo que isso baseia um ponto de vista cético. Eu acho que existe existe uma base que pode ser construída para o argumento cético a partir disso, né? Mas eu vejo também muito no discurso cético a ideia de que a música dela era apenas imitações superficiais. Uhum. O que é que ela dizia sobre as composições dela? Ela chegava e falava, por exemplo, eu não sou capaz de fazer isso? Ela dizia isso? Sim, ela falava que ela dizia a noção que ela tinha de música, de teoria musical, né? Mas ela falava que ela não era capaz sequer de distinguir os compositores ouvindo. Né? Nossa! E dependendo da música, isso não é fácil mesmo, não, tá? Eu sei. Assim, Érico, desculpa, é porque assim, Érico, eu sei, gente, vocês que estão assistindo essa entrevista, teoria musical, em termos, estamos falando aqui, gente, de gênios da música. Então, você conseguir compor em termos de Schubert, Mozart, Liszt, nossa senhora. E esses estilos, eles não são tão distintos assim às vezes. Quer dizer, cada um compositor desses tem marcas estilísticas, isso não há dúvida disso, né? Mas isso é uma coisa que realmente não é fácil de entender, de trabalhar, até porque tem muitas sobreposições, né? Uhum. Tem muita coisa de Liszt que poderia ter sido escrita por Chopin também, sabe? Se a gente pegar alguns trechos de um e de outro, né? Tem muitos elementos comuns a eles todos. Agora, né? Você lembraria algum depoimento dela, de alguma partitura que foi especialmente, você lembra de ela ter dito, que foi especialmente, particularmente mais difícil? Tem o caso do Grubelai, né? Esse é enfim, o caso mais fantástico de todos, né? Mas você tinha perguntado sobre o Schubert, né, no mestrado? Sim, tu estava no teu mestrado, porque a conversa vai. Só para fechar essa. Gente, todos os assuntos aqui, gente, que a gente falar e ficarem inacabados, gente, paciência, vão também lá nas entrevistas antigas, tá? Assistam lá o canal, nos ajudem. Sinfonias inacabadas, né? Então, mas aí no mestrado eu investiguei o Schubert, por quê?
É porque o centro da divergência, então, da Brau é o seguinte: os céticos entendem que ela, em geral, né, a gente vê isso em trechos, né, de muitos céticos, né, que a música dela seria uma imitação superficial, intuitiva. Então, o que eu fiz? Bom, vamos ver como é que é a sonata dela. Porque se ela reproduziu uma sonata schubertiana de forma convincente, não dá para dizer que isso é uma imitação superficial, porque então, se uma sonata no estilo de Schubert é uma imitação superficial, então qualquer coisa é superficial, não dá, né? Porque uma sonata é uma obra de complexidade estrutural, então você precisa dessa compreensão que vai além da intuição, do ouvido e do. É necessário. Só para perturbar quem não é teórico da música e está nos assistindo, o que seria complexidade estrutural? Pois é, a sonata é uma. O que é uma sonata, né? A sonata no período clássico, no período romântico, é uma obra instrumental. Por exemplo, sonata para piano, né? Para instrumento solo ou pequenos grupos, né? E que tem uma forma definida, né? Que é o que a gente chama de forma sonata. Então a sonata é uma obra que tem vários movimentos, é como se fossem várias músicas em uma, com começo, meio e fim. Né? Inclusive, é muito comum uma pessoa que não conhece, vai num concerto, bate palma fora da hora, porque o certo, entre aspas, a etiqueta, né, é bater palma quando acaba a sonata. Né? Mas a pessoa que não sabe, bate palma entre os movimentos, porque cada movimento parece que é uma música separada. Né? Então, uma sonata pode ter, por exemplo, 4 movimentos. É como se fossem 4 músicas de 5, 10, às vezes até mais minutos. Né? Então a sonata totaliza 20 minutos, 40 minutos, sabe? A sonata inteira. Então a sonata clássica tem uma estruturação. Você tem um primeiro tema, né? Um primeiro tema musical. Depois tem um segundo tema, o primeiro tema. Tem um fio condutor, né? São coisas diferentes, mas são todas conectadas a partir de tessituras, de estrutura. Eu falando de música para música, eu sou ótimo, né? Perdão, vamos lá. Não, mas é uma coisa que não é simples, né? Eu dou aula disso na universidade, né? Eu dou aula de análise musical e a gente trabalha forma sonata em análise 2. Assim, é no final é bem, assim, é perto do final do curso. Olha, né? Aí, gente. Não é uma coisa simples de entender. Porque você precisa. Porque a estrutura tem uma complexidade. Você tem um primeiro tema, tem uma transição, tem um segundo tema que é em outro tom. Depois muda de tom, né? Depois tem assim, eu tô falando da forma sonata padrão clássico. Mozart, Haydn, né? Mesmo isso é muito complexo se a gente fosse estudar direito, porque tem muitas e muitas. Sim. Mas existe uma ideia da forma sonata padrão, né? A forma sonata padrão, de exemplo de livro, né? É isso. O primeiro movimento na tônica, o segundo movimento na dominante, sessão conclusiva. Aí tem o desenvolvimento, trabalho material temático inicial, que apareceu na exposição. Porque a forma sonata tem exposição, desenvolvimento e recapitulação, né? Exposição é que tem isso que eu falei. Primeiro tema, transição, segundo tema, né? Depois a recapitulação volta ao material da exposição, mas termina na tônica, porque é uma coisa sagrada da música ocidental que você não pode, né, no classicismo e até o início do romantismo, você não pode começar num tom e terminar em outro. Né? Então a forma sonata ela tem toda essa complexidade estrutural. Só que isso tudo é a forma sonata clássica. A forma sonata em Schubert já é uma outra coisa. Né? Em Schubert, uma característica de Schubert é a forma sonata que não tem só a exposição, não tem só um primeiro tema, transição, segundo tema. A exposição, a exposição, né? Primeiro tema, transição, segundo tema em outro tom, transição, terceiro tema em outro tom. São 3 tonalidades diferentes. E aí o desenvolvimento é enorme, são grandes blocos transpostos. A recapitulação costuma acontecer fora da tônica também. Tudo isso é coisa do Schubert, que é diferente da forma sonata clássica que a gente
estuda primeiro na faculdade, né? Eu, por exemplo, não estudei forma sonata em Schubert na faculdade. Ou seja, deixa eu tentar, você me corrija se eu não for bem sucedido. Então, deixa eu tentar traduzir isso para o público ainda mais leigo do que eu. Então, se você pedir para alguém, para um músico, que já não é fácil você compor uma sonata em um estilo de gênero da música. Mas para você pedir para um músico que consiga escrever uma sonata no estilo de um gênero da música. Para ele fazer uma sonata de Schubert, não basta, então, vamos lá, não bastaria ele conseguir fazer uma sonata que já é muito complexo. Ele teria que conseguir fazer uma sonata e saber o estilo muito particular do Schubert, com todas essas mudanças de tom, todos esses estilos diferentes. O quão complexo é isso, gente? Pois é, então me parece uma coisa assim extremamente complexa que E a demanda. Rosemary conseguiu. Pois é, o primeiro movimento dessa sonata tem todas as características da forma sonata em Schubert. Inclusive é uma coisa que a gente dificilmente encontra todas essas características schubertianas no próprio Schubert, entende? Ah, então peraí. Repete isso pra gente, fala um pouco mais. A gente dificilmente encontra um movimento de sonata de Schubert que tenha todas essas características schubertianas. Por quê? Porque essas características schubertianas, da forma sonata schubertiana, elas aparecem na obra de Schubert em geral. Elas não aparecem todas juntas em um movimento de Schubert. Né? Então é muito. Não dá para a gente pensar que aquilo foi feito como uma imitação intuitiva, de ouvido. Então vamos lá, Eco. Desculpa te interromper. Então vamos lá. Se por acaso eu imagino que você não escreveu isso, obviamente, meu público que está vendo essa nossa entrevista, eu imagino que o Érico não escreveu dessa forma, como eu vou falar na dissertação dele. Mas se o espírito quer demonstrar que ele existe, como a Rosemary Brown falou, e o Érico aí nos ensinou. Se o objetivo é ele demonstrar que existe vida após a morte, ele quer fazer isso escrevendo uma sonata, ele não só vai escrever uma sonata que já é complexo, mas pelo que eu estou entendendo, ele vai escrever uma sonata que ao mesmo tempo tem todas as características de uma sonata schubertiana, as quais estão espalhadas em toda a obra. Então é correto dizer que ainda aumentou mais ainda o grau de complexidade, Érico, porque essa pessoa teria que conhecer todo o estilo, toda a obra do Schubert, pegar aqui e acolá o estilo e juntar numa sonata só, é isso? Ela teria, a pessoa, na minha avaliação, para fazer aquela sonata, a pessoa que fez a sonata, seja a Rosemary Brown ou o espírito, teria que entender todas as características mais importantes da forma sonata de Schubert. Eu não vejo outra possibilidade. Assim. E eu acho, eu não falei exatamente com essas palavras sim, não, sim. Mas eu acho que. Mas eu coloquei sim na tese, e eu defendo essa tese, inclusive no artigo publicado eu falo disso também. Tá. Que eu entendo que as motivações espiritualistas por trás da música da Rosemary Brown justificam em grande medida, explicam em grande medida os resultados musicais que a gente tem. E isso é o caso, isso eu falo no artigo sobre a escala inventada. Né? Porque o Liszt ele não tem nenhuma peça que tem uma escala inventada, como é o caso dessa peça atribuída a Liszt pela Rosemary Brown. Uhum. E a partir do momento que ela faz isso e atribui ao espírito de Liszt, ela mostra um conhecimento que não poderia ser demonstrado de outra forma, porque ela deixa a importância das escalas cigano-húngaras da música de Liszt, ela deixa essa importância mais explícita, é como se a música falasse, eu sei. Olha, pronto. Não, termina teu raciocínio que eu vou fazer uma pergunta. Era isso. Eu terminei. Não, mas é o seguinte, você falou escala cigano-húngaro. Existe um maestro aqui em Fortaleza, um músico, Tarcísio Lima, ele é maestro, o instrumento dele de especialidade é o violão. Ele é super seu fã. E quando a gente entra nessa parte mais técnica, quando você entra nessa parte mais técnica, ele fica se deleitando, olha, que tal?
Me diga uma coisa, Érico. Então, antes da gente continuar, eu quero que você fale um pouco da escala cigano-húngaro. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta na primeira entrevista. Enfim, como foi a banca? O que é que você lembra, já faz alguns anos, mas teve algum comentário da banca especialmente impressionante sobre esses detalhes da tua pesquisa, Érico? Não, a banca elogiou muito o trabalho. Né? A banca elogiou muito o trabalho, tanto o meu trabalho de mestrado como o de doutorado. Ok. Né? Então, porque também foi um trabalho. Foi um trabalho de grandes proporções também. Assim, porque eu senti que eu precisava estudar em detalhe Schubert e Liszt para poder fazer o que eu queria fazer. Então, o meu mestrado tem quase 400 páginas. Assim. O doutorado, mais de 500 páginas, sabe? Porque eu precisava estudar muito Liszt para falar das peças da Rosemary Brown atribuídas a ele, né? E o mesmo o Schubert, né? Mas no momento, o que tem me deixado muito contente é a receptividade do trabalho lá fora, né? Pronto. Estamos chegando aqui, Érico, desculpa, estamos chegando daqui a 10 minutinhos, a gente fecha 1 hora e dá vontade de conversar contigo horas e horas e horas. Érico, mais 3 perguntas básicas, então vamos lá. Teu doutorado, o que foi diferente do mestrado? E você falou de um detalhe que é muito importante que você fale um pouco mais, a questão de uma escala especial, que isso, no caso o Liszt, ele foi o último Liszt que desenvolveu. Fala um pouco da gente isso aí. Isso foi assim né, eu vejo isso como uma das grandes descobertas, né, minha e do meu orientador, assim, no doutorado. Então, fala um pouquinho pra gente disso aí. Já é doutorado, tá, gente? Pois e para mim foi uma experiência fantástica, porque eu tenho acesso aos manuscritos da Rosemary Brown na biblioteca inglesa, porque eu consegui o acesso com o Tom Brown, que é o filho da Rosemary Brown e um dos detentores dos direitos autorais. Tá. Então, Érico, eu te faço uma pergunta, eu fico fazendo 10 perguntas ao mesmo tempo, me perdoe. Fala um pouquinho do Tom Brown. Como é que ele recebeu a tua pesquisa, o filho dela? Não, ele me parece muito receptivo, né? E ele muito generosamente me cedeu os direitos para eu poder. Ele não me cedeu os direitos autorais, né? Mas ele me cedeu o acesso, né? Para eu poder examinar os manuscritos dela na biblioteca inglesa, né? Então, tudo digitalizado ou tu foi lá e. Eu tenho. Não, eu não precisei ir lá, não. A biblioteca me mandou. Me mandou em CD na época. Te mandou em CD na época, cara, em CD. Que maravilha, que espetáculo. Sim, recebi pelo correio, mas eu tenho todos os manuscritos dela digitalizados, né? Para os propósitos da minha pesquisa, né? Sim. Eu não posso botar na internet, eu não posso sim. Não posso fazer nada disso, mas eu tenho acesso e posso pesquisar. Tu mandou a tua pesquisa para ele depois, Érico? Sempre que eu publico alguma coisa, eu mando para ele. E aí, o que foi, assim, para mim foi uma coisa fantástica no doutorado, né? Entre os manuscritos dela, eu descobri, e eu uso essa palavra, assim, sem nenhum receio, porque foi isso mesmo, assim. Eu descobri no meio dos manuscritos dela uma peça, né, que eu falo que eu descobri porque era desconhecida, né? É uma peça que tem um manuscrito dela na biblioteca inglesa, mas é uma peça que nunca foi editada, não existe partitura para comprar, nunca foi gravada em piano. Então é uma peça que não existe na internet, não existe para comprar em lugar nenhum, não existe gravação, só existe o manuscrito, a caneta dela no papel dela na biblioteca inglesa. Então é uma peça que ninguém sabia que existia. E o que essa peça tem de tão especial? Essa peça, ela tem 4 armaduras de clave inventadas. O que é isso? A armadura de clave é um signo da escrita musical que mostra o tom. Porque, sem querer ficar técnico, né? Mas ele é um signo que mostra o tom porque ele dá a estrutura da escala
que é a principal daquela música, que está sendo usada naquela música. Então, por exemplo, se a música está em Dó maior, a armadura de clave não tem nenhum sustenido e nenhum bemol, porque Dó maior só tem tecla branca no piano. Então não tem sustenido e bemol. Né? Se a música está em Si maior, vai aparecer lá 5 sustenidos. Né? Então, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, sustenidos. Né? Então a armadura de clave, ela diz em que tom está a música, né? Se está no tom maior ou no relativo menor, né? Mas ela diz em qual tom que está a música, porque ela diz qual é a estrutura da escala. Né? Na verdade, a estrutura da escala é sempre a mesma, que é a estrutura da escala maior, transpostas em diferentes tonalidades. Mas então, a armadura de clave, ela funciona para dizer em qual tom está a música, a partir da estrutura escalar. Ok. Sustenidos e bemóis. Mas essa é particularmente especial por ser do... Porque essa peça, ela tem armaduras de clave inventadas. São armaduras de clave que não existem. Pronto. Essas foram inventadas naquela... Ela é específica de quem? Do Liszt? Atribuídas a Liszt. E a armadura de clave é uma coisa muito específica. Poucos compositores usaram isso. Eu sei do caso do Bartók. Não conheço muitos outros casos, assim. O Bartók é o caso mais conhecido. Né? E se eu não me engano, Érico, é do último Liszt, né? Que ele começou a criar isso. Não, é que tá. E isso é outro dado interessante. O Liszt, ele nunca inventou a armadura de clave. Tá. Agora, o que acontece? A gente tem ali 4, nesse manuscrito da Brown, a gente tem 4 armaduras de clave inventadas e os 4 resultam na mesma escala, em diferentes transposições de uma mesma escala. É como funciona na teoria musical tradicional. Eu tenho nenhum sustenido, eu tenho um sustenido, eu tenho 2 sustenidos, eu tenho um bemol, né, o si bemol, Fá, Dó sustenidos, Fá, Dó, Sol sustenidos. Todas essas diferentes armaduras de clave resultam numa mesma estrutura que é a escala maior. Né? Que é a estrutura tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom. Né? Essa peça da Brown, ela tem 4 armaduras de clave inventadas e as 4 resultam numa mesma escala a partir de diferentes notas, mas é uma mesma estrutura escalar em diferentes transposições. Né? Isso por si só é uma coisa muito interessante, porque é um exercício sofisticado de raciocínio matemático, musical. Então isso por si só é uma coisa interessante. Não é uma coisa boba, não é uma coisa simples. Mas o que é assim, fenomenal nessa peça é que essa escala inventada através de armaduras de clave inventadas, ela tem tudo a ver com as escalas cigano-húngaras que o Liszt usava. Pronto, chegou. E a maneira como essa escala... e isso está publicado no Music Analysis, né? E a maneira como essa escala... como a música da Rosemary Brown, né, atribuída a Liszt, né, usa essa escala, também tem tudo a ver com o uso que o Liszt fazia das escalas cigano-húngaras. Né? Por quê? Porque o Liszt, ele usou as escalas... Ele era húngaro, né? Sim. E ele usou as escalas cigano-húngaras para alimentar um idioma harmônico moderno, um inovador. Então ele pegava as escalas cigano-húngaras e usava essas escalas cigano-húngaras para fazer acordes diferentes, para fazer progressões harmônicas diferentes. Ele estava fazendo uma coisa, ele estava juntando as escalas cigano-húngaras, as escalas da música cigana, da cultura cigana, ele estava juntando isso com os avanços da harmonia europeia, germânica, contemporânea dele. Ele estava juntando uma coisa com a outra. Né? E é exatamente isso que acontece nessa peça escrita pela Rosemary Brown. Porque não são só as escalas inventadas, é uma peça musical. Então, nessa peça musical, ela usa essa escala, que tem tudo a ver com as escalas cigano-húngaras, porque tem segunda aumentada, né, aquela sonoridade das escalas cigano-húngaras, com as segundas aumentadas e tal. Uhum. E essa escala é usada
para criar progressões harmônicas dentro da linguagem harmônica avançada do Liszt e do Wagner também, que fazia isso. Olha, nessa hora da tua fala, o nosso maestro aqui, o Tarcísio Lima, ele deve estar assim, se deleitando como eu estou, mas falando tudo isso de uma forma mais sumarizada para o público mais leigo, que não é o Tarcísio Lima. Tarcísio, um beijo para você, meu querido maestro. Resume tudo isso em poucas palavras para o público leigo, Érico. O que é que você encontrou de tão extraordinário na obra da Rosemary? Desculpa te pedir isso, mas... Não, imagina. É porque nesse caso específico, né, a gente concluiu, né, que essa peça estabelecia um diálogo muito profundo, não só com o estilo de Liszt, assim, eu iria além disso. Eu acho que essa peça estabelece um diálogo muito profundo com a mente musical de Liszt, sabe? Com a maneira como ele pensava as escalas ciganas em conexão com a linguagem harmônica dele. Então é como se aquela peça ela não está só reproduzindo o estilo de Liszt, ela está reproduzindo a forma de Liszt pensar. Tá? É isso que eu entendo. Rapaz, se essa entrevista terminasse agora, porque, gente, se a gente tiver conseguido passar para o público e para os céticos, né, que não tem uma percepção do quanto é difícil você criar uma composição no nível de um gênio da música, agora você vai além. Você imagina que uma compositora que, sem muitos recursos, que estudou piano na sua casa, com dificuldade, pobre, ela não só conseguiu imitar um gênio da música, mas ela conseguiu, segundo a tua pesquisa, entrar na mente de um gênio da música e criar uma composição que reflete, digamos assim, eu não sei qual é o termo que você usou, reflete algo muito complexo, muito complexo e muito específico eu estou falando essa palavra, estou repetindo, de um gênio da música. E não é fácil, gente. Não é fácil, em termos práticos, em termos de composição, você conseguir criar o que esses caras fizeram quando eles estavam aqui entre nós. Bom, vamos lá. É isso? Consegui resumir bem, Érico? Sem dúvida, sem dúvida. E, assim, a forma como eu vejo a pesquisa hoje, né, a minha pesquisa hoje, não é para pesquisa em música, não é a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, nada disso é questão, né? Mas eu entendo, e eu estou chegando a essa conclusão, de que a obra da Rosemary Brown ela tem a capacidade, o potencial de nos trazer insights sobre a obra dos compositores. A gente pode aprender sobre a obra dos compositores a partir da música dela, né, em alguns casos. Eu ouvi uma vez até de um parecerista isso, ele falou, pô, isso que você está fazendo, tudo bem, a gente não pode considerar uma psicografia como evidência histórica. Né? Eu não posso pegar um manuscrito da Rosemary Brown e lidar com aquilo como se fosse um manuscrito do próprio Liszt no século XIX. É evidência histórica válida. Né? Mas o que esse parecerista falou é que, assim, olha, apesar de não ser evidência histórica válida, feita essa ressalva, você está tirando insights, né, sobre a obra desses grandes compositores a partir desse manuscrito, como se o manuscrito da Rosemary Brown, como se fosse um manuscrito descoberto do Liszt. E o que a gente descobre do Liszt a partir disso, né? Isso é muito profundo. Pois é, né? Eu acho que é importante, porque a gente descobre mesmo, a partir do momento que a gente pega a música dela e se propõe a analisar com profundidade, para ver o que isso diz para a gente sobre Liszt, né?
aquilo diz mesmo, né? Aquilo realmente diz coisas sobre a obra de Liszt que a gente não saberia sem a música dela, em alguns Eu casos. acho que é a primeira, acho não, é a primeira vez que você está falando isso para mim. Eu tô para variar aqui impressionado. Você consegue aprender sobre um gênio da música depois que ele faleceu, investigando psicografias, partituras psicografadas. Érico, professor, eu fico te chamando de Érico, o tratamento aqui é professor. Não, por favor, Não, professor Érico, é o seguinte, a última pergunta, que eu fiquei muito feliz de saber que muito feliz que você está com um projeto de pesquisa e extensão na universidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso antes da gente terminar, mas antes de você falar sobre isso, eu vou falar, você não vai falar, mas eu posso, esse estranhamento que a tua pesquisa causa, desde o mestrado, desde a tese, né, e depois da tese, que algumas pessoas querem incluir. Não, a sua pesquisa tem a ver com religião. Não, sua pesquisa tem a ver com música. Não, a sua pesquisa tem a ver com psicologia, de repente até parapsicologia e fenômenos anômalos, enfim. Eu falo com humildade, você sabe, você me conhece um pouco também, mas eu posso falar o que eu vou falar. A tua pesquisa é tão especial, ela é tão especial porque ela está ali numa fronteira, é claro, eu acho que você concorda, que ela está 100% dentro da música, mas ao mesmo tempo ela está dentro de uma fronteira que ela invade muitas áreas de pesquisas em razão do próprio teor da tua pesquisa. E a tua pesquisa foi. Você também não vai falar isso, você deve ter falado de outra forma, de uma forma mais dentro da humildade acadêmica necessária para uma dissertação, para uma tese. Mas a tua pesquisa, se eu não me engano, foi a primeira do mundo, professor. Foi a primeira do mundo sobre isso, não só sobre a Rosemary Brown, mas sobre isso. Então, para a gente, assim, você imagina, para a gente, o quanto é uma alegria, um privilégio. E agora eu vou fazer a última pergunta, poder, há pouco tempo, 10 dias, sei lá, 10 dias nada, uma semana, assim que eu soube, eu entrei em contato contigo. Assim que eu soube, eu entrei em contato contigo. E você, apesar da tua agenda pesada, tá? Você sempre é atencioso com a gente, sempre é atencioso com a gente, meu amigo. A gente soube que agora você desenvolveu um projeto de pesquisa e extensão. Então, para a gente, fala um pouco sobre isso aí, o que é, para o nosso público leigo, o que é um projeto de pesquisa e extensão, e o que é que você está fazendo agora na universidade? Então, na universidade a gente trabalha a docência, né, dar aulas, né, Uhum. mas a gente também trabalha pesquisa, por exemplo, publicação de artigo, né, participação em colóquios, em encontros, né, de pesquisa, e também a extensão. Né? Então, eu propus esse projeto de extensão concentrado na Rosemary Brown. Qual é a ideia do projeto? A ideia é preparar peças escritas pela Rosemary Brown ao piano. Né? Então, eu dou aula de piano para alguns alunos que querem preparar as peças dela, para a gente fazer recitais e tocar essas peças escritas por ela. Né? E a ideia é tocar essas peças em recitais, gravar. Né? Eu pretendo gravar as peças. E também falar sobre isso, como a gente está fazendo aqui, quer dizer, fazer vídeos, né? Eu estou fazendo vídeos para o Instagram, Uhum. o assunto, né? Inclusive a página do projeto é Música, Estilo, Espiritualidade, né? Uhum. Porque o nome do projeto é Rosemary Brown, Música, Estilo, Espiritualidade, né? Então a ideia é tocar peças dela e divulgar esse material, né? Porque eu também entendo que, independentemente da questão espiritualista, né, dessa polêmica, né, porque é uma polêmica, independentemente disso, as peças dela, elas são muito proveitosas do ponto de vista do repertório, sabe, Eduardo? Uhum. Porque são peças que não costumam ser tão difíceis quanto as obras dos próprios compositores, que eles próprios escreveram de próprio. Uhum. Né? E a gente já discutiu isso aqui, a questão das limitações que a música dela tem, né? Mas então a música dela é muito interessante, muito proveitosa para trabalhar
esses diferentes estilos, entender sobre esses diferentes estilos, mesmo em alguns casos quando o aluno ainda não tem um nível para tocar muitas peças daqueles compositores, né? Então é muito interessante primeiro para dar visibilidade à música dela, porque quase ninguém toca, praticamente ninguém toca, ninguém conhece, então é uma forma de dar visibilidade a uma compositora que é muito pouco conhecida, e é uma forma de aprender muito sobre aqueles diversos estilos, a partir da intertextualidade, né, a partir dessas relações estilísticas. Como é que os alunos, o projeto está no começo, é claro, como é que os alunos estão recebendo? Bastante bem, bastante bem. Eu busquei abrir, eu inicialmente trabalhei com os alunos da universidade, do curso, né, do curso de música. Mas na extensão a gente busca trazer a comunidade externa, né? Então eu abri também inscrições para pessoas de fora da universidade, né? Então, se alguém em Cuiabá, né, que é porque eu trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, né? Ok. Então, se alguém em Cuiabá toca piano, lê partitura e gostaria de preparar as peças escritas pela Rosemary Brown, né, pode se inscrever no projeto e a gente vai trabalhar aulas de piano, né, aulas de instrumento, para preparar a música dela, né? Então a gente toca piano, aprende o repertório, né, escrito pela Rosemary Brown, fala sobre isso, aprende sobre o estilo e grava as peças dela também, né? Eu pretendo gravar as peças dela também. Que fantástico. Érico, para terminar mesmo, pensando exclusivamente na Rosemary Brown, você que estudou a biografia dela, você que leu cartas, material inédito, materiais inéditos dela, Érico, professor Érico, qual seria a mensagem que ela gostaria de passar para o mundo? Olha, eu acho que a Rosemary Brown dedicou a vida dela a um projeto espiritualista, a um projeto transcendente espiritualista. Né? E eu acho que a mensagem muito clara do livro dela é uma mensagem de sobrevivência da alma, né? É uma mensagem cristã também. Ela, inclusive, como a gente conversou, era anglicana, né? É uma coisa muito curiosa, né? Então, eu acho que a mensagem fundamental é a mensagem religiosa e transcendente de que a morte não é não é o fim da vida, né? Quer dizer, eu acho que essa é a mensagem fundamental e dentro dos preceitos dela, né, da religiosidade cristã. Né? É isso. Gente, esse foi mais um programa A Ciência da Vida Após a Morte. Muita coisa para conversar. Em breve, não gosto de falar de coisas sobre coisas que ainda não vi, mas quem sabe em breve, eu mesmo, com a ajuda do Érico, eu não vou entrevistar o próprio Tom, o nome dele, Érico, Tom Brown. Tom Brown, filho dela lá em Londres. Vamos ver nada como o futuro, né? Érico, muito obrigado. E eu termino dizendo, você falou que acha impressionante como é que as pessoas não conhecem, os espíritas não conhecem a Rosemary Brown. Para mim, o impressionante é um espírita não conhecer a sua pesquisa. Érico, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Fica com Deus. Muito obrigado por ser esse cientista que faz essas pesquisas tão rigorosas. Até a próxima. Espero que em breve a gente possa continuar conversando. Para mim é sempre um prazer e um aprendizado conversar contigo. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer enorme conversar com você, viu? Muito legal.